Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vou trazer para o canal o fechamento das leituras do mês de outubro. O primeiro livro que eu terminei no mês foi Meu Pequeno País, do Gael Faye. Eu recebi esse livro através da minha parceria com a editora Rádio Londres, então eu gostaria de agradecer à editora por confiar no meu trabalho. E, enfim, esse livro eu acredito que ele seja um tanto de autoficção, porque quando eu leio aqui a orelha que fala um pouco sobre a vida do autor, não tenho como não comparar com a vida do personagem, né? Ambos, tanto o autor quanto o personagem, nasceram no Burundi, de pai francês e mãe ruandesa. E aqui na história, a gente tem o Gabriel, né? Até o nome é parecido, né? O autor é Gael e o personagem é Gabriel. E o Gabriel vai narrar a história dele pra gente. Ele é um adulto hoje, ele conta um pouco de como tá a vida dele hoje, mas o foco todo da história ele vai contar de quando ele tinha 10 anos e é arrancado da sua vida, assim, de quase pré-adolescente privilegiado, com uma família, né, unida. Ele e a irmãzinha dele viviam ali super bem e de repente, né, tudo isso é ceifado. Os pais dele se separam por causa de visões políticas complicadas e diferenciadas e até de aspirações na vida. E ao mesmo tempo, né, em que isso acontece, essa separação parece que começa a ruir a vida dele, a infância dele, porque logo depois disso, né, a gente vai acompanhar, assim, quando vai eclodir a guerra civil no Burundi. E ao mesmo tempo em que está acontecendo uma série de conflitos étnicos em Ruanda, a mãe dele, ruandesa, morava no Burundi justamente porque havia saído da Ruanda por conta desses conflitos étnicos que agora, enquanto Gabriel é criança, vão se intensificar novamente. Então é um livro que tem esse tema pesado, essa questão muito complicada, baseada na realidade, inclusive. Só que é narrado por uma pessoa que viveu isso enquanto criança. Quando eu penso nesse livro, eu lembro do Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos, que também é um caso de uma criança narrando uma situação complicada que ela não consegue entender direito, que ela narra com outras visões. A grande diferença entre esse livro e o Festa no Covil é que aqui o narrador já é um adulto narrando o que ele viveu quando criança, então ele passa por esse distanciamento. No Festa no Covil, não. O narrador é criança enquanto tá narrando aquilo. Então é um livro que tem um tema muito pesado, mas tratado com leveza. A escrita do Gael é muito poética, muito bonita. Eu gostei bastante de conhecer. Realmente é um livro que, apesar da densidade do tema, dá pra ler super rápido. Você vai assim passeando pelas palavras que o Gabriel tá contando e tem uma boa dose de infância aqui dentro também. E enfim, não vou me estender, a gente fala mais quando sair o vídeo. Depois desse livro eu li Puta Feminista, um livro extremamente polêmico, né, sobre um tema polêmico, na verdade, que foi escolhido para o Leia Mulheres de outubro, aqui de Curitiba. E na verdade eu não tô com o livro aqui porque eu e a minha amiga Paloma, a gente comprou ele juntas. Eu li primeiro, depois ela me emprestou para uma amiga. E enfim, né, quando esse livro foi escolhido pro Leia, eu confesso que eu fiquei com um misto de preguiça e curiosidade. Curiosidade principalmente porque essa questão da prostituição é muito delicada, inclusive dentro do feminismo, e eu sempre flutuei muito nesse debate. Quando ele surgia eu ficava quieta e falava assim, bom, deixa as pessoas discutirem porque eu não sei absolutamente nada sobre esse assunto, eu não tenho como contribuir com esse discurso, com esse debate, enfim. E então foi interessante ler porque eu saí do não sei nada, né? Não é que agora eu saiba tudo, acho que a gente nunca vai saber tudo sobre nada, mas enfim, esse livro ele é curto e ele é de uma certa forma raso, porque ele tem apenas um ponto de vista, né? A Monique Prada, que é a escritora dele, ela é prostituta há muitos anos e ela vai contar, de certa forma, nesses ensaios sobre a experiência dela. Só que é bom deixar claro que esse livro é um livro de ensaios, ele é um livro político, ele é um livro que visa debater o assunto. Não é um livro no estilo do da Bruna Surfistinha, né, que eu nunca li, mas pelo que eu sei, teve até filme, é um livro mais, assim, desabafo, meio onde ela conta, né, os casos dela. Não, o livro da Monique não tem nada a ver com isso. Ele é um livro protesto mesmo, ele quer inserir a discussão da prostituição na pauta do feminismo, por isso até o nome, Puta Feminista, através da voz de uma prostituta, né? Porque ela fala muito que hoje em dia se discute tanto a questão do lugar de fala e as putas continuam não tendo voz, e que todas as pessoas, tanto da direita quanto da esquerda e as próprias feministas, discutem o tema e acham que sabem mais sobre ele do que as próprias prostitutas, que nunca são convidadas para falar. E isso me bateu. Me bateu porque eu realmente nunca tinha escutado a voz de nenhuma prostituta, nunca tinha escutado pelo que elas
lutam, quais são as questões envolvidas e tal. É sempre interessante debater livros de não ficção no Leia, porque eu acho que a gente sempre ganha. É claro que debater literatura é ótimo, é excelente, é o meu estilo de ler favorito, só que as discussões de livros de não ficção são ainda mais políticas, ainda mais densas e ainda mais interessantes, né? Então a experiência de leitura de um livro do Leia Mulheres nunca se atém apenas ao livro, mas muito do que eu acabo trazendo aqui sobre esses livros vem do debate, porque eu acho que a leitura sempre cresce quando a gente compartilha, mas então, enfim, não é um livro, definitivamente não é um livro imperdível, mas eu gostei da experiência de ter lido e falo mais sobre ele quando sair o vídeo. Depois, na verdade, até em conjunto com esse, eu li Éramos Seis, da Maria José Dupré. Na verdade foi uma releitura, foi assim, completamente despretensiosa, porque começou a passar a novela na Globo, acho que dia 30 de setembro que estreou, e eu comecei a assistir, e daí eu falei, gente, que coisa gostosa, e eu não lembro, eu lembro tão pouco dessa história que eu li uma vez, deixa eu ler o primeiro capítulo dela de novo pra eu me refrescar. E aí eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos, eu não consegui parar de ler. E daí, depois que eu já tava pra lá do 5º capítulo, eu decidi, eu tô lendo o livro inteiro de novo mesmo, né? É isso. Eu li ele há bastante tempo, eu não tinha canal, e foi uma releitura muito gostosa, quase que como primeira leitura, na verdade, porque eu não lembrava, gente, eu não lembrava de nada. Assim, tem umas coisas que a gente apaga da memória, é impressionante, né? Eu lembrava, óbvio, da constituição familiar, da Dona Lola, do Seu Júlio, das 4 crianças, e eu lembrava assim, né, Éramos Seis, eu lembrava, na minha cabeça eu gravei que Éramos Seis, terminamos em 4, porque eu lembro que o Seu Júlio morre e que um dos filhos dela morre, e isso eu não vou falar, porque quem tá vendo a novela talvez não saiba, eu não sei se eles vão fazer igual, mas logo no primeiro capítulo do livro a Dona Lola já fala, né, que o Júlio, ele morreu e que dos 4 filhos, o único que ela sabe verdadeiramente onde está é o filho X, que tá no cemitério. Então a gente já sabe que determinado filho vai morrer desde o início da história, né, porque Éramos Seis é assim, é uma história que ela é contada de forma retroativa, era outra coisa que eu não lembrava. Então a gente tem a Dona Lola ali, idosa e solitária, andando pela Avenida Angélica e se deparando com a casa que um dia foi a casa deles, né, da família. E aí ela fala que ela olha para aquela casa e ela lembra de quando os filhos eram crianças, davam trabalho e eram dela, né, eles davam dor de cabeça, mas eles nunca mais foram tão dela quanto eles eram enquanto eram crianças. E aí, de repente, ela entra nesse devaneio e lembra lá, né, de meados dos anos 10, quando, enfim, os 4 eram pequenos e ela e o Júlio tinham acabado de se mudar para essa grande casa na Avenida Angélica, que foi um projeto muito ambicioso deles, porque eles fizeram um financiamento de anos por causa da casa, eles iam ficar aí endividados quase que pro resto da vida por conta dessa casa. Então, enfim, a partir disso ela vai começar a contar a história da família, e a gente sabe que ela vai contando, vai contando, vai contando, e vai chegar no momento em que ela tá ali idosa, sozinha, relembrando tudo isso, e a gente vai então entender junto com ela como foi que chegamos de um ponto a outro. É um livro muito mais melancólico do que eu pensava, acho que por causa dele ter sido publicado originalmente pela coleção Vagalume, eu imaginava um negócio mais feliz, mais infantil, eu imaginava que ia ter mais travessuras das crianças, e não, é um livro super profundo, pesado, sobre solidão, sobre momentos políticos do país, sobre desventuras da vida, enfim, é um livro que eu tenho certeza que a adaptação da novela, eu não assisti a nenhuma das outras adaptações, eu acho que essa é a 3ª ou a 4ª vez que o livro está sendo adaptado para a TV. Eu tenho quase certeza que assim, eles dão muita floreada nessa história para pelo menos ela acabar felizinha, porque novela tem que ter final feliz. E esse livro não, esse livro ele narra a vida, e a vida às vezes é bem difícil, às vezes é bem solitária e dolorida. Então assim, eu não esperava o que eu encontrei nesse livro, mas já tô falando demais, a gente conversa mais quando sair o vídeo. Depois, então, eu li O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Quando eu penso nessa autora, eu lembro da minha amiga Tari, que tem um canal aqui, ela não posta tanto, mas já tem bastante conteúdo lá que ela produziu ao longo de anos, que é o Literatura TV. E a Tari sempre falava de um livro dessa autora, que é A Balada do Café Triste, que foi traduzido pelo Caio F. A Tari é muito apaixonada pelo Caio F, e eu não me lembro da história se ela chegou nesse livro por conta do Caio, mas gostou da autora, enfim, ela sempre falava desse livro. E eu acho esse título muito interessante, A Balada do Café Triste, mas ficou na minha cabeça, apesar de eu ter ele lá na minha lista de quero ler do Scooby, eu nunca li.
E esse título aqui, O Coração é um Caçador Solitário, eu acho belíssimo, né? O título mesmo, ele é muito bonito. E eu sempre tinha curiosidade de ler, até que ele foi reeditado pela Tag, eu acho que tinha um tempo aí que ele tava fora do mercado. E eu até ia comprar eventualmente a edição que saiu pela companhia depois da Tag, só que eu ganhei esse exemplar aqui da Carla, uma inscrita do canal que virou amiga e que se desfaz dos livros. Então ela sempre pergunta se eu quero e eu aceito, porque eu não tenho vergonha na cara. Então, enfim, a Carla me deu essa edição aqui. E aí eu li, assim, eu não me preparei pra ler esse livro, ele meio que tava em cima ali da minha mesinha, e um dia eu tava indo dormir na casa de uma amiga, tava terminando Éramos Seis, pensei, se eu acabar, o que eu vou fazer? Catei esse e levei, nem pensei em que livro que eu tava levando. E eu comecei a ler. E eu queria muito amar loucamente esse livro por causa do título. Eu não amei loucamente, mas é um livro realmente muito bom, muito interessante. Eu dei 4 estrelas pra ele. E é um livro que, assim, o título... Ele diz sim a que veio, né? O Coração é um Caçador Solitário, porque o livro vai contar a história de 5 pessoas muito solitárias, com contextos de vida completamente diferentes. Então a gente tem uma adolescente, um dono de bar, um agitador marxista, um médico negro, e a vida dessas pessoas vai se entrelaçando através do outro personagem que eu ainda não sei, que é um mudo, né? É um personagem mudo, e o começo desse livro, a primeira frase dele é: nessa cidade haviam 2 mudos, eles sempre andavam juntos. Então a história desse mudo, o Sr. Singer, começa daí, a história toda começa daí, porque ele realmente tinha um amigo que era um outro mudo da cidade, que foi tirado da vida dele de uma maneira bastante cruel e triste, e ele vai ficar então bastante solitário sem essa pessoa com quem ele contava. E como ele é surdo-mudo, ele faz leitura labial, mas ele não fala. As pessoas, essas outras pessoas que vão cruzar a vida dele, vão se sentir muito à vontade, desabafando e contando as coisas pra ele, porque ele presta atenção nelas, ele não retruca. Porque quando a gente tá conversando com alguém, geralmente a pessoa tá falando e a gente já tá pensando na resposta que a gente vai dar, né? Como ele não tem que se preocupar em dar resposta nenhuma, ele ouve atentamente, mesmo que ele não ouça, né? E essas pessoas parecem que se sentem menos solitárias porque elas têm esse mudo na vida delas, só que ao mesmo tempo elas continuam sem se encontrar umas com as outras, nem com elas mesmas e nem com o próprio mudo. Nenhuma delas sabe ou faz questão de saber o que se passa na vida dele, por que ele tá nessa situação, quem que ele é. Então é um livro bastante melancólico que retrata os Estados Unidos da década de 30, 40, e aqui a história se passa, se eu não me engano, em 39, então a gente tá vivendo aí um período forte de preconceito racial, levantes, tem a questão do comunismo, né? Então a gente tem aí tudo isso através do personagem do levantador marxista, do médico negro, e todas essas questões vão estar permeadas de uma forma ou de outra na vida dos personagens. E enfim, é um livro que ele não sai de um lugar nem chega em um, é um livro sobre o durante, sobre o interior das pessoas e sobre como às vezes a vida humana é complexa e solitária. Foi interessante ler isso logo depois de Éramos Seis, né? 2 livros que de certa forma falam de solidão, de formas bem diferentes, né? Mas enfim, e que não deixam também de retratar nas suas páginas o período político pelo qual o país está passando na época, né? Tanto um quanto o outro. Mas enfim, falo mais sobre ele quando sair o vídeo. Por último, eu li A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. Foi meu primeiro contato com a Ursula e eu adorei esse livro. Eu tinha muita vontade de ler a Ursula. Acho que o que mais vem na minha cabeça quando eu penso nela é A Mão Esquerda da Escuridão, só que eu morro de medo. A minha amiga Paloma sempre fala que ela acha muito engraçado. Eu tenho medo dos livros, eu tenho muito medo. Gente, a gente combina ler um livro e fala: ai meu Deus, eu tô morrendo de medo. Eu tenho medo de achar chato, de achar rebuscado, de achar difícil, de não entender. Então eu sempre ficava enrolando a Ursula. Só que eu, a Paloma e a Ju, a gente tem um combinado que às vezes a gente decide, a gente entra na livraria e aí cada uma de nós 3 escolhe um livro, a gente decide qual dos 3 nós 3 vamos comprar e começar a ler juntas. E aconteceu isso nessa última semana de outubro. A gente entrou na livraria e a gente comprou esse livro aqui, que foi sugestão da Paloma. E enfim, então a gente sentou e a gente leu A Curva do Sonho e foi uma leitura super rápida. Eu até tô roubando um pouco porque eu terminei ele dia 1º de novembro. Só que enfim, né, eu li nos últimos 3 dias de outubro, li só um capítulo no dia 1º de novembro. Resolvi colocar ele aqui então no fechamento de outubro. E gente, é um livro muito bom, é um livro curto. Eu acho que talvez ele seja realmente uma boa forma de começar na obra da Ursula Le Guin. Ela realmente, assim, não tem paciência pra quem tá começando. O livro tem um ritmo aceleradíssimo, as coisas acontecem, assim, as pencas entre um capítulo e outro. Muita coisa que acontece fica subentendida porque o tempo passa, ela é muito ágil na narrativa. O livro começa sem dar explicação, já começa no meio de um turbilhão, mas
Enfim, o ritmo é tão acelerado que eu fiquei acelerada falando dele também. O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui a história de um homem, o Sr. George Orr, que tem sonhos efetivos. O que que acontece? Ele sonha e determinados sonhos, os sonhos que ele acorda e que ele se lembra que ele sonhou, enfim, eles se tornam realidade. Então ele acorda e a realidade tá de outro jeito, tá do jeito que ele sonhou. E ele vive isso desde adolescente, só que ele chegou no ápice da vida dele, assim, que ele tá desestruturado por isso, ele só quer parar de sonhar. Então ele começa a tomar remédios muito pesados para que ele durma pesadão e sem sonhos, porque ele quer fugir disso, e ele acaba sendo então obrigado pelo governo a fazer um tratamento psiquiátrico para se livrar desse vício de remédios. E então, né, ele vai entrar em contato com esse psiquiatra, o Dr. William Haber, que vai entender o que está acontecendo com ele. Ele achava que ninguém ia entender, que ele sempre ia passar por louco, mas o psiquiatra vai ver isso acontecer com os próprios olhos e vai usar isso a seu favor, né? Ele vai começar a fazer um tratamento com o George de hipnose, onde ele induz o que o George vai sonhar, e esse sonho vai mudar o mundo, né? Então o George, aqui na sinopse, diz que o George vai acabar virando um peão na mão desse psiquiatra, e a gente tá, assim, num contexto mundial de fome, de guerra, de miséria, de aquecimento global. E o Haber vai achar que ele vai consertar esse mundo do jeito dele através dos sonhos do George. Só que o livro é muito mais que isso, tem muita discussão aqui, é um livro muito rápido, é um livro de 223 páginas, onde quando a gente termina ele, a gente tem um mundo completamente diferente do que a gente tinha antes. E é muito louco pensar em tudo isso, é muito louco pensar que o livro foi escrito foi publicado em 71, e muitas coisas do que a Ursula propunha como seu futuro aqui, a gente já passou disso, né? Então tem coisas aqui apocalípticas que acontecem em 98, no início dos anos 2000, e aí a gente pensa que a gente tá em 2020 e ainda não acabamos com o mundo, mas talvez estejamos em vias de, na verdade, as formas como ela apresenta aqui os possíveis apocalipses são bem reais e por isso bem descaralhantes, mas é claro que a gente tem essa boa dose de ficção científica, de um cara sonhando, e através disso ela faz hipóteses de como seria tentar consertar o mundo e acabar estragando ele mais ainda. Gente, o que eu tenho a dizer é que depois dessas 223 páginas, o mundo não é o mesmo e nem a gente, assim, é uma leitura incrível, eu já quero conhecer tudo que essa mulher escreveu. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não esqueçam também de comentar aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros ou têm vontade de ler, porque essa parte da conversa é a mais legal de todas. Um beijo e até a próxima. Tchau!